Na Rádio Comercial, a seguir continuamos a conversar. Hoje é um especial da casa. A seguir vamos ajudá-lo a perceber como é que pode reorganizar a sua vida agora que está completamente fechado e esperemos que sim, confinado em casa. Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava na Rádio Comercial. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo à Rádio Comercial. Olá, estava baralhado porque eu senti o Feng Shui a entrar-me pelo nariz adentro. E acho que não é Feng Shui que se diz, acho que é Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Vamos saber. A nossa convidada já nos vai explicar. Exatamente. Wanda Boa Vida é a nossa convidada hoje. Antes, se só chegou agora, vamos explicar. Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma. Com o regresso do confinamento, a nossa casa ganha ainda mais importância, não só porque em muitos casos é o nosso escritório, como de repente reparamos em tudo aquilo que nos incomoda. Às vezes é a pessoa com quem vivemos. Hoje recebemos Wanda Boa Vida, especialista em Feng Shui. Sim. Olá, Wanda, bem-vinda. Olá, é assim que se diz? Feng Shui? É exatamente assim, mas em Portugal é normal nós dizemos Feng Shui, portanto, porque estamos a utilizar a expressão mais ocidentalizada, por assim dizer. Wanda, bem-vinda aqui à Rádio Comercial. Hoje estamos focados em casa, até porque as pessoas estão fechadas em casa. Pela primeira vez, muitas delas, se calhar, pensam: eu não me sinto bem nesta sala, não sei porquê. Explicando basicamente um bocadinho da tua história, Wanda. Tu és professora e consultora certificada de Feng Shui e licenciada numa série de coisas, pós-graduação em marketing farmacêutico, por exemplo. Como é que foste parar a este universo do Feng Shui? Então, eu tirei efetivamente, comecei pelo ISCTE, Organização e Gestão de Empresas, marketing também no ISCTE, também, especialização em mercados financeiros, passei também pela Católica, Business Executive, e houve, na altura, portanto, eu estava na indústria farmacêutica, trabalhei lá durante 13 anos na indústria, 8 anos dos quais na Pfizer. Que está tanto nas notícias agora, não é? Está tudo nas notícias, é verdade. E tive um problema de saúde grave, foi-me diagnosticado melanoma, cancro de pele, e eu na altura quis fazer um corte radical com tudo aquilo que eu fazia, porque tinha uma má alimentação, era completamente workaholic e mudei radicalmente o meu bem-estar e tudo à custa do Feng Shui. Portanto, comecei a entrar na área do Feng Shui por brincadeira ao princípio, mas percebi-me que a minha paixão pelo Feng Shui era tal e os benefícios foram de tal forma que mudei a minha vida e hoje sou grata por me ter acontecido esse percalço na vida, porque me fez hoje ser uma pessoa melhor a todos os níveis, quer em termos de saúde, quer em termos pessoais, profissionais. Foi fantástico. Há coisas menos boas que aparecem na nossa vida que são alertas, sim, sem dúvida, Rui. Arrumar a nossa casa também é um bocadinho arrumar a nossa mente, Wanda. É sem dúvida, é arrumar a nossa mente, arrumar o nosso estado de espírito, manter-nos mais calmos, mais serenos, que tem um impacto muito grande ao nível do nosso espírito, do nosso equilíbrio e estarmos bem connosco próprios e no espaço acaba por ter impacto também, como é óbvio, a nível da saúde. E dormirmos bem, como é óbvio, nessa altura, muito importante. É fundamental. É isso, já vamos saber para onde é que se vira a cama. Mas, Wanda, explicando para quem nunca ouviu falar disto, há muita gente que está agora no carro ou que está em casa neste momento a pensar porque que eu estou sempre deprimido na cozinha, quer saber o que é que se está a passar. O que é o Feng Shui? O que é isto? Então é uma arte milenar com cerca de 3.500 anos, em que o objetivo é a harmonia da pessoa com o espaço. Eu costumo dizer que não é o espaço, não é a pessoa que tem que se adaptar ao Feng Shui, é o espaço que tem que se adaptar, portanto, neste caso, à pessoa. E um espaço que poderá ser bom para mim, poderá não ser tão bom
para outra pessoa. Porquê? Porque o Feng Shui estuda as pessoas, estuda a personalidade das pessoas e estuda as características da pessoa, como se fosse um ADN. Por isso, há determinados espaços que são mais vantajosos para uma e menos vantajosos para outra. É como a questão da alimentação. Eu normalmente faço esta correlação. Há alimentos que umas pessoas são intolerantes e outras não o são. Portanto, e o Feng Shui faz este estudo, quer em termos de cores, texturas, formatos, a forma de como nos posicionamos, o layout da casa, que deverá ser em consideração com as características da pessoa ou das várias pessoas que habitam um espaço. Portanto, isto é tudo feito à medida. Wanda, e quando essas pessoas são completamente diferentes, como é que se encontra um equilíbrio? Sim. Uma gosta Então, muito de preto e a outra gosta de tons suaves e neutros. Então, temos que saber, antes de mais, para qual é o fim desse mesmo espaço, se é um espaço de trabalho, se é um espaço de lazer, se é um espaço para dormir, porque cada tipo de espaço vai ter que ter determinadas cores, porque sim, e, por exemplo, se for um espaço que as pessoas procurem dormir, não pode ter não ser muito colorido. Porquê? Porque as cores, e está estudado, por exemplo, que a questão do vermelho acaba por nos dar demasiada energia, o que faz com que as pessoas depois não descansem. Portanto, primeiro terá que se ver qual o tipo de espaço. Depois, mediante esse tipo de espaço, se existirem pessoas com características diferentes, tem que se chegar a um meio termo e, se possível, ver qual delas é que precisa do maior apoio de Feng Shui. É a mesma coisa que estar a fazer-se uma alimentação por uma família inteira e ver-se quais são os alimentos mais benéficos para a maior parte das pessoas. Portanto, tem que se fazer esse equilíbrio mediante as pessoas que habitam esse espaço, ou até mesmo poderá ser uma empresa. Portanto, podem existir lá vários colaboradores e ao fazer-se uma consulta de Feng Shui para uma empresa, tem que se tentar chegar ao maior número de pessoas e que sejam o mais simpático para todas. Wanda, obrigado por estares a conversar connosco na Rádio Comercial. Wanda Boa Vida, vais lançar um livro em breve. Aliás, já lançaste, Casa Alma, que saiu dia 12 de janeiro. A minha pergunta é: tudo isto para algumas pessoas é completamente é chinês. E há aqui uma questão que depois tem a ver com as casas. Por exemplo, aquela história, por exemplo, o meu carro é sempre uma desarrumação. O meu carro é um caos, é onde eu deposito uma série de coisas. É uma série de coisas, não, porque eu não moro em Lisboa e, portanto, eu ando sempre de carro de um lado para o outro. Já me tinham dito, por exemplo, que depois isto está relacionado com as casas, não é? Eu ter o carro desarrumado quer dizer o quê? Quer dizer que a vida não vai correr bem, não é? Já sei. Aquilo que quer dizer é que, efetivamente, por exemplo, se tu arrumares o carro, Rui, acabas por ter... estar a tua mente mais organizada, se calhar reduz-te a tua ansiedade. Porquê? Porque demasiada informação ao nosso redor cria-nos, em termos psicológicos, algum ruído. E esse ruído cria ansiedade. Okay. Se tu tiveres o teu carro mais arrumado, para além de reduzir, se calhar, não sei, se tiveres vários papéis e precisares encontrar se tiveres o teu carro arrumado, é mais fácil em termos de gestão de tempo, propriamente dito. Sim. Tu consegues poupar tempo. A arrumação poupa tempo às pessoas e no meu livro também falo sobre isso, que é sobre a metodologia Kaizen, que hoje em dia também está muito em voga nas grandes multinacionais. Cá em Portugal temos várias empresas que utilizam essa metodologia, mas ficou muito reconhecida, por assim dizer, porque o ano passado, no último dia que o Cristiano Ronaldo apresentou a Covid, penso que foi no dia que ele transmitiu a toda a gente que estava já negativo, ele colocou um post a falar sobre a metodologia Kaizen. E é nada mais, nada menos que organizar as gavetas. o nosso espaço,
organizar a nossa mente e o Kaizen fala-nos sobre melhoria contínua, em que eu hoje sou melhor do que ontem e eu amanhã vou ser melhor do que hoje. E essa também é a metodologia que o Cristiano Ronaldo e grandes empresas e grandes gurus, por assim dizer, utilizam, que é esta nossa melhoria constante e que também poderá ser não só nas empresas, mas também nas pessoas. E é isso que eu tento com este meu livro, explicar um pouco sobre isso e sobre o meu método, que reúne não só Feng Shui, reúne Kaizen e reúne Vision Board, que é uma área também muito falada e especialmente que foi abordada no livro O Segredo, que fala-se que todos os espaços que nos envolvem, por assim dizer, o meio ambiente, acaba por funcionar como um tridimensional, um 3D do quadro dos nossos sonhos. E é isso também que eu explico, que também na casa do Ronaldo está isso impresso. Porquê? Porque ele utiliza o Vision Board, ele coloca nos vários espaços da casa dele fotografias, imagens, palavras que ele preconiza para a vida dele, que ele quer para a vida dele. E é isso. A nossa mente tem um poder fantástico de nos poder alavancar todas as áreas da nossa vida. Portanto, o que tu estás a dizer é que há um poder de manifestação através daquilo que é a nossa visualização criativa e baseado, neste caso, quase uma materialização daquilo que nós queremos vendo as coisas. Portanto, tu até tens algumas dicas. Exatamente, é isso mesmo, Rui. Pois, Afinal, eu sei do que é que estou a falar. Não, eu sei muito bem do que é que estou a falar. Eu acho que, por exemplo, para mim, esta coisa do Vision Board, sabes que eu, quando estudei em Nova Iorque, teatro musical, a dada altura, uma das últimas aulas era Vision Board. O que é que queres para a tua carreira? E isto é uma coisa que frequentemente se faz até numa lógica quase de arrumação dos sonhos. Isso é uma coisa. Outra coisa é, no fundo, o que estás aqui a dizer, muitas pessoas que serão altamente céticas em relação àquilo que estás a dizer e que estão a ouvir agora, têm uma leitura de, parece que estamos a falar de magia. Não estamos a falar de magia, no fundo estamos a falar de, no fundo, quase chamar a nós aquilo que queremos. É isto que estás a querer dizer. Exatamente. Chamar a nós, quando tu sabes efetivamente para onde vais e aquilo que queres, acaba por ser muito mais fácil tu conseguires atingir os teus objetivos do que estares sintonizado naquilo que não queres. Portanto, eu aquilo que me deparo diariamente é que as pessoas dizem aquilo que não querem, falam daquilo que não querem, mas não sintonizam a mente para aquilo que querem. E é esse também o grande segredo. Isso é um exemplo muito poderoso o que acabaste de dizer. É programar o subconsciente? É programar isso, mas ao mesmo tempo se nós passamos o tempo todo a falar de pessoas que não interessam ou de ideologias que não queremos, estamos a dar força a uma leitura. Claro que não podemos apenas ignorar, não é? Há coisas que têm que ser discutidas, mas ao mesmo tempo há uma sensação de, quase por default, nós estamos sempre a atrair o que não queremos, pensando, não é numa lógica mágica, é numa lógica de conversa até e no dia a dia. Se nos estamos focados naquilo que nos chateia, dificilmente vemos aquilo que nos faz bem. É isso que queres dizer, não é? E devemos focar-nos naquilo que queremos e que nos faz bem. E efetivamente, mais do que nós ao falarmos de coisas que nos chateiam e de pessoas que nos chateiam, nós estamos a vibrar numa energia menos positiva. E isto acaba por ser um ciclo vicioso. Se nós pensarmos as coisas fantásticas que nos acontecem diariamente, estamos a vibrar numa energia que cria-nos e nos dá mais força para seguir em frente e ter uma perspectiva positiva de tudo. Portanto, isto acaba por ser uma parte do poder da mente, não é? Portanto, aqui utiliza um pouco a questão do PNL. Eu, trabalhando em várias multinacionais, acabei por me conectar em muitas formações ligadas a esta área. Programação neurolinguística, não é? Exatamente. Também. E também a questão do Kaizen. Aliás, a minha primeira formação de Kaizen foi na Pfizer. Portanto, eu juntei... É tão interessante. Eu juntei um conjunto de formações que fui tendo ao longo da minha carreira e das minhas formações, porque achei que seria impulsionador, não só utilizando a questão do Feng Shui, que adoro e preconizo, mas também aliando estas duas áreas, não só Kaizen, mas a questão do Vision Board, para alavancar ao máximo e para conseguirmos trabalhar todas essas áreas e irmos ao encontro daquilo que hoje em dia
as pessoas procuram, antes de mais, não é? A felicidade, que para mim não é mais do que momentos da nossa vida, não é? E é tentar saborear ao máximo esse grau de satisfação. Então, Wanda, a seguir vamos saborear um bocadinho algumas dicas, porque já estamos a chegar ao final do programa, mas queremos ouvir-te já a seguir. Venha daí, há mais com Wanda Boa Vida, depois disto. Sensibilidade e bom senso. Só que não. Era o que faltava na Rádio Comercial. Boa viagem com a Rádio Comercial. Hoje falamos sobre Feng Shui com Wanda Boa Vida. Mas tens de dizer sempre assim. Feng Shui. Feng Shui? É um bocadinho como quando eu digo as coisas da IKEA no podcast que eu faço. Eu também digo é que são as coisas que hoje estão ao sofá. Wanda Boa Vida, estávamos a falar sobre esta nossa capacidade de poder modificar a nossa vida e de se calhar potenciá-la, que é uma palavra que se calhar se aplica bem. Há uma série de dicas, há um top dicas de resto que tu tens, que nós temos à nossa frente. Por exemplo, não se deve ter imagens dos amigos no frigorífico, pois convida-os a comer com muita regularidade lá em casa. Isto é uma coisa muito importante, agora ninguém se pode visitar. Pois, agora não dá. Não temos não este é? problema. E deve-se ter uma mesa oval. Sim, Ou redonda. oval ou redonda. Porquê? E porquê? Então vamos lá fazer este exercício. Se nós tivermos 3 pessoas ou um número ímpar, há sempre alguém que fica numa mesa quadrada ou retangular, parece ficar assim meio coxo, certo? Porquê? Porque não está em paridade. Quando nós temos uma mesa redonda ou oval, é mais fácil dividir, partilhar portanto, a comida e estarmos de uma forma equitativa distribuídos pela mesa. Não há hierarquia, não é o que tu queres dizer? Exatamente. Muito bem. Também por outro lado, diz aqui que não coloque o sofá de costas para a porta, pois transmite a mensagem de que não se quer amigos na nossa sala. Às vezes não queremos. Pois, às vezes não queremos. Mas eu tenho a velha máxima que na nossa casa só deve entrar quem nós realmente gostamos. Concordo 1000% com isso. Concordo eu 1000% acho com isso. Que isso é fundamental. A nossa casa é o nosso refúgio, é efetivamente o local que deverá ser quase como se fosse um templo nosso e deverá só lá entrar quem realmente nós gostamos. Estarmos de costas para a porta é quase como dizer para ninguém entrar, é como se não, em termos de simbolismo, dizer que estamos fechados um pouco para o mundo e para tudo aquilo que nos rodeia, porque estamos isolados e não queremos ver quem é que entra ou quem é que sai. Há aqui uma questão agora muito importante que tem a ver com o teletrabalho. A Wanda diz: temos de ter um espaço próprio para receber os clientes, mesmo que se trabalhe online e em casa. Portanto, arranjar mesmo, não é trabalharmos no sofá e depois na mesa e depois na cozinha, é mesmo arranjarmos um espaço próprio. Porquê, Wanda? Porque é muito importante em termos também da questão de, há pouco falávamos da arrumação das nossas ideias e a arrumação da nossa mente. O facto de sabermos, termos um ritual, não é? De ter um espaço para trabalhar, em que temos tudo organizado, para criar rotinas, porque essas rotinas são fundamentais hoje. Porque as pessoas, não rotina, às vezes cria alguma ansiedade e uma perturbação, porque acaba por as pessoas deixarem coisas do trabalho pela casa Separar, toda. não é? Separar as coisas. Separar as coisas. Não haver porque televisão no quarto, por exemplo, coisas que são. Acho que tudo estar delimitado, não é? Eu acho que isso funciona, isso não é só. Porque até mesmo nos relacionamentos, o facto de, por exemplo, várias vezes falo da televisão no quarto, acaba por ser um empecilho, não é? Quem diz televisão diz um ecrã qualquer, não é? O Sim, tablet sim, para sim. ver séries também não conta. Exatamente, para ver séries também não conta. Portanto, tudo aquilo que possa ser um empecilho nos relacionamentos ou até mesmo na relação com os filhos, portanto, ter essa limitação do espaço para sabermos, ok, isto aqui é para trabalhar, este espaço aqui é para comer ou para cozinhar, este espaço é para confraternizar com a família. Portanto, e não estar tudo misturado, porque acaba por até mesmo quem tem filhos pequenos não haver um respeito ou não haver uma delimitação, não é? Do espaço. Sim. Portanto, as coisas têm que haver uma metodologia.
e que felizmente ou infelizmente para algumas pessoas é um pouco mais complicado nesta altura, mas isso é fundamental. Wanda Boavida, há pouco estavas a dizer que quando mudaste a tua vida e te dedicaste ao Feng Shui, de repente tudo mudou. Qual é que foi a primeira coisa que mudaste em tua casa? Ou melhor, imagina assim um kit muda a sua casa. O que é essencial para quem está agora a pensar nisso? Eu posso ser, Wanda, antes de responder, desculpa interromper-te, se calhar respondes no podcast, pode ser? Se falamos mais um bocadinho no podcast, porque temos que sair, que vem o direito de antena e temos que deixar de ouvir o que os nossos candidatos presidenciais querem dizer. Então pronto, na Rádio Comercial hoje estamos num especial da casa, Wanda Boavida, que tem um novo livro, Casa com Alma. Está correto? Está correto. Que já está à venda. Continuamos a conversar no podcast. Venha daí a seguir o Slowdown com a Isabela Roja, mas antes o direito de antena. Não se esqueça de 24 de janeiro, vá votar. É isso mesmo, muito importante. Sobretudo este ano. Não Sim. sei porquê. Talvez, se calhar vale a pena votar. Na Rádio Comercial, já sabe, fique por aí. Nós já voltamos depois disto. Tem muito parlapié? Freud explica. Era o que faltava. Na Rádio Comercial. Bem-vindo à Rádio Comercial, outra vez agora no modo podcast. Se está a ouvir, se calhar agora a passear pela casa, a arrumar a casa, isto vai tocá-lo particularmente, ou tocá-la particularmente, porque muitas vezes quando eu faço uma coisa, por exemplo, eu arrumo muito a casa a ouvir podcasts ou a falar com pessoas com fones, neste momento a Wanda está, não sei se está em sua casa, estás em casa, Estou, Wanda? estou em Estás? casa. A tua casa é o reflexo disto que tu defendes, imagina, não é? A tua casa é o teu templo. Dizias que às vezes é preciso ativar o sul da casa. O que é que isto quer dizer? A casa tem pontos cardeais também? Sim, a casa tem pontos cardeais, portanto, e o objetivo é, em cada área da nossa casa, poderá ser na sala, na cozinha, ativar determinados, cada ponto cardeal mediante as características ou aquilo que preconizamos. Por exemplo, há pouco estavas a falar da questão do sul, não é? O sul, portanto, está ligado à parte do sucesso, fama, reconhecimento. Portanto, no Feng Shui é a área que nós preconizamos ligada a esse reconhecimento propriamente dito. Então o que é que fazemos? Pomos mais plantas no lado sul da casa? Na questão do sul, portanto, está associado ao elemento fogo e no elemento fogo nós poderemos, por exemplo, colocar tudo aquilo que representa o elemento fogo. Poderá ser, em termos de cor, o vermelho. Por exemplo, em termos de objetos, poderá ser uma vela, que representa o fogo, mas também poderá ser, em termos de forma, por exemplo, uma estrela. Porquê? Porque a estrela também é característica desse mesmo elemento. Okay. Portanto, e é quase como nós colocarmos em cada ponto cardeal, não é necessário fazer todos os pontos cardeais, o objetivo é fazer estarmos focados em 2 ou 3 objetivos e dentro desses 2 ou 3 objetivos existem 2 pontos cardeais e incentivar, ou como se estivéssemos a fazer uma acupuntura à casa, ok? Então estamos a colocar como se fosse uma agulha ou a incutir determinadas informações na casa de acordo com os nossos desejos. Para quê? Para estar tudo, sempre que estivermos a passear pela casa ou a viver a casa, ao olhar para determinadas características, seja como se fosse o nosso vision board. Há pouco, Rui, estávamos a falar do vision board, e Ana, a questão de colocar, por exemplo, na zona sul, algo que represente o meu reconhecimento, uma fotografia, por exemplo, neste caso agora o meu livro, na zona sul, vai-me lembrar esse mesmo reconhecimento e é para eu me lembrar em termos de vision board daquilo que eu pretendo e daquilo que eu estou a tentar incutir na minha vida. Basicamente é isso. Oh, Wanda, deixa-me só recuperar aquela pergunta que ficou pendente de há pouco, aquela pausa, em que te perguntava quando tomaste conhecimento pela primeira vez do Feng Shui e decidiste aplicá-lo à tua vida, o que é que foi assim a primeira coisa que fizeste? Ou se há alguns passos imediatos que possam ser dados? É assim, em termos de espaço, eu sempre tive a minha casa super organizada porque eu sou metódica por natureza. Agora, havia muitas coisas que eu não incutia em termos de vision board e em termos de Feng Shui que comecei automaticamente a fazer, foi retirar coisas que, imaginem, objetos que me tinham sido oferecidos por pessoas que já não faziam parte da minha vida. E
por outro lado, colocar e incutir palavras que para mim fazem sentido, como harmonia, amor, paz. Portanto, colocar coisas que eu gosto e fotografias de pessoas de quem eu gosto, e retirar tudo aquilo que já não faz sentido. Porque muitas das vezes é-nos oferecido, e muitas vezes nós compramos determinadas coisas que na altura é bom para nós e faz sentido termos na nossa casa, mas que depois deixa de o fazer. Portanto, e eu aquilo que fiz foi como se tivesse feito uma limpeza geral de tudo aquilo que já não queria. Porque muitas das vezes nós olhamos ao nosso redor e temos coisas que não queremos, que não gostamos, que não faz sentido, a cor, o formato, tudo. Portanto, isto é como as pessoas. Eu também falo num dos capítulos do detox das pessoas no meu livro, que é, não vale a pena mantermos na nossa vida pessoas que já não têm nada a ver connosco, é deixá-las ir. Essas pessoas podem fazer-nos doentes? As pessoas podem nos bloquear a nossa vida, porque nós, em vez de estarmos numa satisfação, estamos numa insatisfação. E ao estarmos a bloquear a vinda de outras pessoas, não é? Porque ao estarmos focados em pessoas ou estarmos a lidar com pessoas que não são tão positivas para nós, está-nos a bloquear nós podermos conhecer pessoas fantásticas. E existem tantas pessoas fantásticas no mundo. O tempo é tão curto, não é? Portanto, devemos aproveitar o tempo o máximo possível com pessoas com quem faça sentido. Portanto, basicamente é isso. Wanda, não é o cão comeu o meu TPC, mas uma casa pode interferir numa relação, ou seja, não ser a culpada propriamente dita, mas interferir de facto no bem-estar de alguém. Por exemplo, há quem diga que uma casa onde antes houve uma sucessão de divórcios seguramente dará em divórcio também. Não sei se acredita nisso ou não, mas... Eu não seria por aí, mas, por exemplo, há determinadas coisas, e eu faço muitas vezes consultas de Feng Shui, e posso dizer, não em termos de casamento, mas já fui a casas de clientes, homens e mulheres, em que, por exemplo, eles já têm outro tipo de relacionamentos, não quer dizer que sejam casados, era isso que eu queria dizer, mas que têm outro tipo de relacionamentos e ainda mantêm as fotografias dos ex. Portanto, eu acho isso... que eu não acho isso normal, não é? Portanto, o que eu digo às pessoas é para retirarem. Portanto, a mesma coisa que a cama deve ser mudada, se possível, assim como o colchão, as almofadas. Porque estamos, de certa forma, a incutir e estamos quase como se estivéssemos a experienciar algo passado. E isso não deve-se registar. Porque a mim, eu acho que ninguém gosta de ir à casa ou estar na casa do atual namorado ou de companheiro ou namorada e estar a ver as fotografias do ex-namorado. Uma coisa em A2 da pessoa com quem essa pessoa andou antes. Mas olha, Rui, eu ao princípio pensei que não era normal, mas é muito normal isto acontecer. A sério? É sério. O que é que vocês andam a fazer? Estão todos malucos? Não. Tirem os ex de casa. Não podem ter os ex o tempo todo. Ou se enrolam com o ex ou não se enrolam com o ex. Não podem estar ali a meio caminho. Isso é que bloqueia a energia. Wanda, para fechar a nossa conversa de hoje, qual é que achas que para 2021, já que as casas é onde nós vamos estar fechados grande parte do tempo e o confinamento provavelmente, se não se vai repetir, eu acho que se vai repetir mais vezes, mas estamos neste agora, o que é que tu achas que podemos fazer no dia a dia para se calhar também acalmar um bocadinho da ansiedade que vivemos e conseguir enfrentar o confinamento de outra forma? Olha, uma das coisas que eu acho que é muito importante, e fala-se muito isso na neuroarquitetura e na biofilia, que é o contacto com a natureza. Portanto, o facto de ter algumas plantas dentro de casa, que é fundamental, portanto, mantermos este mesmo contacto com a natureza e podermos, se possível,
permanecer o maior número de horas perto, ou o mais perto possível, de janelas. E porquê? Por causa do nosso relógio biológico. O facto de não termos consciência quer da temperatura exterior, quer da luz solar, faz com que estejamos em permanente jet lag. Portanto, o que faz às pessoas que à noite chegam à cama e o nosso relógio biológico estar tão trocado, não é? Porque não temos contacto ou temos muito pouco contacto com o exterior e depois cria-nos uma ansiedade brutal porque acabamos por não dormir ou não ter um sono de qualidade. Portanto, ou passar um pouco, quem tem varanda, um pequeno jardim, tentar usufruir esse espaço exterior, ou então colocarmos o mais próximo da janela e tentar acompanhar o horário, portanto, do Portanto, dia. deitar cedo, acordar cedo. Exatamente, manter rotinas, porque é importante. E a questão das plantas, ter algumas plantas dentro de casa para haver esse mesmo contacto com a natureza, que está mais do que estudado, que em termos de neuroarquitetura e biofilia, nós como ser humanos, portanto, nós necessitamos desse contacto para viver em equilíbrio e manter algum bem-estar. Muito bem, Wanda, muito obrigado pela conversa, gostávamos muito de te conhecer. Wanda Boa Vida, Casa com Alma, faça da sua casa um refúgio de paz e tranquilidade com o Feng Shui. Obrigado. Obrigada, eu. Também podem seguir nas redes sociais, tens muitos seguidores, não é? Um site também, e portanto, se quiser, aliás, saber mais sobre o trabalho da Wanda, é só procurar e, claro, compre o livro para descobrir mais sobre estes universos. Obrigado, Wanda. Muito obrigada pelo convite. Gostamos muito. Beijinhos, Adeus. obrigada. Adeus e bom ano. Obrigada. Bom ano, adeus. Bom ano para vocês. Obrigado. Entretanto, na Rádio Comercial, nós já sabe, nós voltamos amanhã com mais conversas. Calma com o confinamento, mas fica em casa. Estamos a atravessar uma fase mais difícil de todas. Até ao final de janeiro, a previsão é de 9.000 mortes por Covid-19. Portanto, por favor, mantenha-se em casa, não passeie demasiado. Sim, olhe para as árvores, vá lá um bocadinho, mas volte para casa. Sim, e use máscara e lave as mãos e, enfim, faça tudo aquilo que você já sabe que tem que fazer. Exato. Nós voltamos amanhã. Adeus. Beijinhos. Obrigado, Wanda. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo, eu sou mega fã vossa. É? Muito obrigado. Vocês têm uma voz linda, vocês são tranquilizadores, vocês são fantásticos. Muito muito obrigada. obrigado. Fiquei muito lisonjeada pelo vosso convite. E muito realmente, pronto, é sempre bom falar, especialmente com pessoas com quem nós sentimos uma admiração tremenda. Muito obrigado, Wanda. Obrigada, Agradecemos muito Wanda. e obrigado por este trabalho, porque eu imagino que já estejas a mudar muitas vidas e o importante, estas perguntas às vezes podiam parecer um bocadinho básicas, mas é ao mesmo tempo, para as pessoas que estão a ouvir, é se calhar a primeira vez que ouvem. Imagino, deves lidar com isto eu frequentemente. perfeitamente. Não é? Claro. E obrigada. Mesmo. Obrigado nós. Adeus. Obrigada a nós, um Adeus, beijinho. um Boa grande beijinho sorte. para vocês. Obrigada. Obrigado. Em princípio vai para o ar beijinho. amanhã, está bem? Diz? Em princípio vai para o ar amanhã. Está bem. Tá bem? Obrigada. Às 8. Obrigado. Beijinho, Adeus, obrigada. Wanda. Um beijinho, obrigada. Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Juntos eu e você. Na Comercial.